Eu avisei aqui por muito tempo que as coisas mudariam no Brasil a partir do momento em que o Lula indicasse o seu procurador-geral da República, e no caso foi indicado o Gonê. Algumas coisas aconteceram desde o dia 18 de dezembro e culminaram no que está acontecendo hoje. Olha, no dia 19 de dezembro, ou seja, um dia depois do Gonê assumir, o Gonê teve ali uma decisão favorável que ele pediu no mesmo dia que assumiu contra o Sérgio Moro. Foi iniciada uma investigação ali na Polícia Federal e na Procuradoria-Geral da República contra o Sérgio Moro. No mesmo dia, 19 de dezembro, o Gilmar Mendes pegou um pedido que ele estava sentado fazia meses, que era o pedido de investigar o Bolsonaro pelos crimes da pandemia. Vamos lembrar, o Bolsonaro cometeu inúmeros crimes da pandemia, não só ele, mas mais de 80 pessoas foram indiciadas aí por crimes na pandemia, e o Augusto Aras arquivou todas as investigações, disse que não viu problema algum. O que acontece é que os senadores da CPI da Covid, eles recorreram, e o pedido ficou nas mãos de Gilmar Mendes. Em vez de Gilmar Mendes mandar de novo para a Procuradoria-Geral da República e falar, olha, investigue novamente, ele esperou, sentou em cima do pedido e esperou assumir o Gonê. Um dia depois do Gonê assumir, olha só como são as coisas, o Gilmar Mendes já enviou para o Gonê e disse, olha, investigue. Reveja aí, Procuradoria-Geral da República, essa decisão de não investigar. Por favor, como mudou o Procurador-Geral, ele vai investigar, não tenha dúvidas. Pois bem, já está investigando, inclusive. No meio disso aí, a Controladoria-Geral da União também foi acionada pela CPI da Covid. Isso foi no ano passado. Foi acionada lá no governo Bolsonaro e não fez nada. No ano passado foi acionada novamente pelos mesmos senadores e começou uma investigação. E aí um dos crimes cometidos, e aí vamos falar de um crime financeiro contra os cofres públicos, já teve condenação, ou seja, já teve investigação, julgamento e condenação. E eu vou te falar, a CPI investigou isso. E a CPI indiciou o Bolsonaro por isso aí. E a Procuradoria-Geral da República tem acesso a provas, quebras de sigilo, que a CPI não tinha. Então a Procuradoria-Geral da República pode fazer um escrutínio nessa investigação, ou seja, analisar minuciosamente essa investigação e encontrar coisas que a CPI jamais conseguiria encontrar. Eu estou falando aqui do caso em que o governo Bolsonaro tentou roubar 1 bilhão e 700 milhões de reais na compra da vacina Covaxin. Para quem não está lembrado, tinha ali uma urgência por vacinas. E aquilo criou as condições perfeitas para que o então líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, que era o deputado do Paraná, Ricardo Barros, ele conseguisse fazer uma coisa que ele sempre fez na vida política dele. Ele, no governo Temer, fez isso algumas vezes, foi denunciado. Inclusive, os mesmos personagens, o dono das empresas envolvidas era o mesmo. Que era o quê? Era um esqueminha que funcionava assim. Ele, usando o Ministério da Saúde, lembre-se, a saúde é uma coisa que às vezes é urgente. Ele criava uma urgência falsa para algum problema. Aí, com essa urgência, as pessoas afetadas, elas protestavam, e aí ele conseguia fazer com que a Anvisa liberasse compra de medicamentos que não liberaria em condições normais, porque em condição de urgência será liberada. Vou te dar um exemplo. Ainda no governo Temer, o aliado do Bolsonaro, Ricardo Barros, que é um dos cotados aí para a eleição do Senado, viu? Estão já empurrando a Michelle Bolsonaro para fora dessa eleição, porque o Valdemar da Costa Neto quer fazer uma aliança com o Ricardo Barros, e aí o Ricardo Barros iria para o Senado com o apoio do Bolsonaro e do PL, e aí é um cara ali do Bolsonaro, ele também é aliado do Arthur Lira, enfim, ia balançar o jogo político. Eu falo, essa articulação no fim, o Ricardo Barros, ele é o tipo de cara que ele é sempre governista, no fim ele trai o Bolsonaro, mas enfim, hoje é bolsominion, Ricardo Barros, e ali, o que ele fez no governo Temer? Tem no Brasil crianças que infelizmente têm câncer, no caso eu vou falar um câncer raro, leucemia. Ele parou de comprar os remédios, deixou faltar, e ali os remédios estavam em falta, os pais das crianças com leucemia passaram a pressionar o governo falou, não posso comprar os remédios porque a Anvisa não está deixando, a Anvisa não deixa eu comprar de outro fornecedor. E aí, os pais dessas crianças pressionaram, a Anvisa permitiu, porque era uma questão de urgência, o Ministério da Saúde passou a comprar de uma empresa intermediária. Então, essa empresa intermediária, na teoria, comprava do fornecedor original e fazia o transporte e revendia mais caro para o governo. Obviamente, o lucro ia para os envolvidos.
O dono dessa empresa intermediária é um empresário chamado Marconi. Pois bem, é o mesmo dono da Precisa Medicamentos, que foi a empresa intermediária utilizada no caso Covaxin. E ali o Ricardo Barros, também envolvido nos dois casos, no caso do governo Temer, os medicamentos não chegaram. O pagamento foi feito antecipado, parte dos medicamentos não chegaram. As criancinhas com leucemia, criancinhas com câncer, tá? Câncer, essa doença aí horrível. Crianças com câncer ficaram precisando do medicamento, ele deixou chegar na urgência e depois, para fazer lá o esquema, faltou medicamento. Então imagina o que aconteceu aí. Esse é o líder do governo Bolsonaro, que durante a pandemia tinha ali as condições perfeitas. Por quê? Porque ele estava ali num momento em que era urgência, todo mundo queria vacina. E principalmente a oposição ao Bolsonaro estava clamando por vacinas. Então qualquer vacina que ele comprasse seria aceita por todos. Pô, vacina, melhor do que não ter vacina. Olha, a eficácia da vacina é tantos por cento, não interessa, queremos. Tá, aí o que aconteceu? Esse é o amigo Marconi, esse Marconi ele é o mesmo que abriu a empresa do Renan Bolsonaro, viu? Renan Bolsonaro está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal por lobby, peculato, que é roubo de dinheiro público, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. E quem abriu essa empresa aí que o Renan Bolsonaro usava para fazer lobby, lavagem de dinheiro, peculato, etc., foi esse mesmo empresário, tá? Esse empresário, dono da Precisa Medicamentos, que era a empresa que seria intermediária. Então, em vez do governo Bolsonaro comprar da empresa que fazia a Covaxin, uma empresa chamada CanSino, uma empresa indiana, não. O governo Bolsonaro comprava da Precisa e a Precisa comprava da Covaxin. E eles superfaturaram em 10 vezes o preço de cada dose. Veja bem, 10 vezes. Só que a Anvisa ainda não tinha aprovado essa vacina no Brasil. É uma vacina que funciona, viu? Foi utilizada, eu estou no México, aqui no México foi utilizada até hoje. Qualquer um vai num lugar e pode comprar essa vacina. Até, inclusive, eu não sei se no Brasil acontece isso, mas no México você pode comprar a vacina. Você vai num lugar, num laboratório e fala, quero me vacinar, custa quanto? E vende, inclusive, essa. Mas o que acontece é que não tinha sido aprovada ainda pela Anvisa. A Anvisa faz um longo processo de aprovação. Tá, então ele ia comprar uma vacina que não estava aprovada, e aí ele ia fazer o mesmo esqueminha. Olha, eu vou comprar vacina, chega algumas doses, só que não pode usar. As pessoas vão começar a pressionar porque querem se vacinar. A Anvisa vai ter que liberar tudo. E aí, ele ia comprar 1 bilhão e 700 milhões aí dessa vacina. Só que tem uma coisa. A CPI provou aí, isso aí já chega a parte do Bolsonaro, que é a pior de todas. A CPI provou que eles não iam entregar nada da vacina. Ele ia pagar adiantado quase 2 bilhões de reais e a vacina não seria nem entregue. O Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro foi avisado disso, tá? Avisado disso. Pelo deputado Luiz Miranda, que até tem um boato de que ele gravou o Bolsonaro, mas esse áudio nunca veio à tona. Não sabemos. Pois bem, o Luiz Miranda disse, e isso foi confirmado, que ele avisou o Bolsonaro desse crime, ele percebeu, tá fazendo um crime aqui, o líder do seu governo, tá funcionando assim, no Ministério da Saúde, falou os envolvidos, e aí sabe o que aconteceu? O Bolsonaro não fez nada. O Bolsonaro, como presidente da República, ele é um servidor público. Um servidor público, quando fica sabendo de um crime, ele é obrigado a reportar esse crime. Se é um crime da alçada dele, se é um crime que tem a ver com o trabalho dele. No caso, o deputado Luiz Miranda avisou a uma autoridade, ao presidente da República. O presidente da República não avisou a ninguém e deixou rolar. Pois bem, eis que a Controladoria Geral da União investigou e falou, olha, foram feitos aí pagamentos, tentativas de pagamento, foram feitas tratativas. Nisso tudo aí causou um prejuízo aos cofres públicos e atualizando juros, correção monetária, etc., são 3 milhões e 800 mil reais de prejuízo aos cofres públicos que trouxe isso aí. Isso porque nem compraram a vacina. Imagina se tivessem comprado. Para você ter ideia, o transporte da vacina, eles iam pagar 45 milhões. No transporte da vacina. 45 milhões de dólares, tá? Não de reais. Aí você fala, caraca, iam roubar muito. Eles roubam em todas as partes do processo. Em todas as partes. Enquanto vale a vacina, roubam no transporte, aí roubam no transporte também dentro do Brasil, em tudo. Enfim, não deu certo, acabaram não roubando. Graças à CPI foi abortada essa tentativa. Lembremos, logo depois da denúncia chegar à CPI, um dia depois, o governo Bolsonaro cancelou
a licitação. Então tem todas as provas contra o Bolsonaro e agora já tem uma investigação pronta da Controladoria Geral da União com um processo que teve aí a defesa da Precisa Medicamentos e tudo mais, e tudo provando, ó, teve ali prejuízo aos cofres públicos, mesmo eles não conseguindo concluir o crime. Lembremos, não existe o crime de tentativa de corrupção. Se a pessoa tentou, já cometeu o crime. Se você tentar, você é culpa. Ah, se a outra... São duas partes, né, para ter corrupção, geralmente. Se uma parte tentou e a outra falar, não, essa aqui cometeu o crime. Tentou. Então, vai dar ruim. Porque a investigação da Controladoria Geral da União é o seguinte, eles querem saber se foram feitos danos à União. Foram feitos danos aí aos cofres públicos? Foram. Quase 4 milhões de reais. Quem aí foi a causadora? A Precisa Medicamentos. Então a Controladoria Geral da União não entra no mérito de, olha, foi o deputado tal, o presidente era tal, os membros do Ministério da Saúde era tal. Não, olha, a empresa estava envolvida aqui com a União e nesse processo que a empresa, porque era a União, o governo Bolsonaro era a União. Então, nesse processo da União, o governo, com essa empresa, a União saiu lesada e, então, por isso, tem que ser aí a empresa pagar essa multa. Quem vai entrar no mérito criminal da coisa, olha, esse prejuízo aqui que foi investigado, teve aqui a condenação, foi causado por quem? Aí vão falar quem são as pessoas envolvidas. Nesse caso, a condenação é uma empresa, uma pessoa jurídica. A Procuradoria-Geral da República já está indo atrás das pessoas físicas. E eu sei, e você sabe, quem são essas pessoas físicas. Para quem não sabe, quando você ia ver o CNPJ da empresa do Renan Bolsonaro, que era Bolsonaro Júnior Eventos, o telefone que aparecia, se ligasse naquele telefone, era o telefone do escritório desse empresário aí, dono da Precisa Medicamentos. Viu?